Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia. O ofício da informação, às vezes, nos traz o dever de noticiarmos coisas que não são coisas tão agradáveis para serem noticiadas. O Hospital Mater Dei, numa nota assinada pelo coordenador médico da UTI daquele hospital, o médico Anselmo Dornas Moura, e pelo coordenador médico do Hospital Integrado do Câncer da rede Mater Dei, Enaldo Melo de Lima, divulga uma nota divulgada agora pela manhã, dizendo que o prefeito Fuad Noman, internado no Mater Dei desde o dia 3 de janeiro, apresentou na noite de ontem, por volta das 22 horas, uma parada cardiorrespiratória. De acordo com a nota, foi reanimado, evolui com choque cardiogênico, necessitando de doses elevadas de drogas vasoativas indrópicas. No momento, está em respiração controlada por aparelhos, mantendo pressão com medicamentos e cursando com insuficiência renal aguda e uma parada respiratória. De acordo com a nota, o quadro de saúde do prefeito de Belo Horizonte é bastante grave. Uma notícia que nós não queremos dar dessa forma, porque temos pelo cidadão Fuad Noman, e isso a gente nunca escondeu, temos um respeito enorme pelo cidadão Fuad Noman, que em toda a relação que teve conosco, profissional, com a Rede 98, comigo individualmente, com todos nós, com vocês também aí do estúdio, com os jornalistas da casa, com os jornalistas em geral, sempre teve uma relação bastante cordial. Era um princípio de relação sempre muito bom. E não é agradável dar essa notícia. Isso provoca uma reflexão urgente de que, paralelo ao estado de saúde do prefeito, que deve ser agora conduzido dentro da gravidade que o estado de saúde apresenta, é preciso que tenha, então, a decisão da prefeitura agora em entender quais são os caminhos que Belo Horizonte adotará depois dessa notícia divulgada. É muito ruim divulgar uma notícia como essa, mas, infelizmente, pelo ofício, pela nossa profissão, a realidade tem que ser dita e tem que ser trabalhada com toda clareza. Por falar em Belo Horizonte, vamos falar de aspectos da cidade, e aí são aspectos da vida da cidade que segue, e estão nos chamando a atenção. É incrível como tem a falta de zeladoria na nossa cidade. Ontem eu conversava com amigos, ontem à tarde, e nós falávamos muito sobre isso, o descaso da zeladoria da cidade, como está maltratada Belo Horizonte, né? Se você passar agora aí na Cristóvão Colombo, aqui pertinho, é meu caminho por aí para a rádio. Você que está passando por aí agora, dê uma olhadinha nos canteiros centrais. Aquelas gradezinhas, que são aquelas gradezinhas semicirculares que ficam fincadas na terra, aquelas grades todas elas foram empurradas para o chão pelo carnaval, né? Porque o carnaval, além de um ato de alegria, também tem uma carga de vandalismo, né? Uma carga de desprezo pela cidade. Então, as pessoas passando ali foram pisando naquelas grades, e as grades estão lá todas tortas, o mato tomando conta, e não é só na Zona Sul. Estou falando aqui porque é meu caminho, mas se você andar pela cidade inteira, você vê essa triste realidade. Então, é um apelo que a gente faz para quem está cuidando da cidade. Todo mundo fala, mas Paulo, você critica o tempo inteiro a gestão de administração da cidade. Critico porque a cidade está abandonada. Então, me desculpem, senhores, vocês aí da Sudecap, da zeladoria da cidade, do raio que o parta, tomem conta dessa cidade, por favor. Tomem cuidado com a cidade, é obrigação de vocês. Vocês são remunerados com os impostos da população. Então, a obrigação de vocês é cuidar dessa cidade. Sabe, Belo Horizonte é a capital mundial do sinal amarelo, do sinal em flash. Outro dia brinquei e volto a falar. Se você olhar lá da estação espacial para a Terra, você vai ver um lugar onde o sinal amarelo piscante fica constante. É Belo Horizonte. Lá da Terra, lá da estação espacial, eles já sabem onde é que é Belo Horizonte no planeta Terra. Por falar em Belo Horizonte, vamos falar da Câmara Municipal também, né? A Câmara Municipal que está com uma produção legislativa bastante baixa. Como está baixa a produção legislativa, transformadora da cidade pelas leis. Como é baixa esse mandato, essa legislatura, como é baixa a produção legislativa dos senhores vereadores. Depois de muito tempo, 3 meses,
em que a Câmara está funcionando, agora está se discutindo o contrato das empresas de ônibus. Ora, vão precisar quantas comissões para discutir esses contratos de empresas de ônibus? Nós estamos vendo esse debate, essa conversa se arrastar por 10 anos, falando sobre esse maldito contrato assinado em 2008, cheio de vícios, né? Assinado por um prefeito que alguém gosta de incensá-lo como bom prefeito, mas se você entender a gestão de Pimentel, tudo que aparece da gestão de Pimentel como prefeito e governador é lamentável, né? Mais um lamento esse contrato de ônibus, essa vergonha desse contrato de ônibus assinado com Belo Horizonte. Isso sempre a gente tem que fazer essa reflexão, porque a Câmara de Vereadores hoje perde um tempo enorme debatendo questões nacionais ou uma rivalidade entre esquerda e direita. Eu assisti essa semana passada 2 sessões plenárias da Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte discutindo política nacional, falando de esquerda e direita o tempo inteiro, se digladiando como se lá fosse o palco para discutir isso. Não, lá é o palco para debater as questões da cidade. A questão política do país, ela deve ser debatida por todos nós, mas os foros para o debate das questões políticas e ideológicas não são, dentre eles não está o plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Os senhores vereadores precisam aprender um pouco sobre suas funções. Eu falo de todos porque eu não vou ficar aqui separando os que sabem e os que não sabem, embora eu reconheça que lá tem vereadores que sabem sim a sua função, a função do legislador, a função do legislador municipal, que é distinta do legislador estadual, que é distinta da do legislador federal. Só que a baixa produção dos vereadores chama a atenção. Esse mandato, essa eleição trouxe para a Câmara dos Vereadores vereadores muito pouco preparados para a função de vereador. Então, vai aqui uma observação como cidadão e como jornalista aos vereadores que lá estão. Vamos amadurecer, vamos nos tornar verdadeiros vereadores para que possam representar os votos daqueles que os elegeram, transformando a cidade num lugar melhor para se viver. Deveria ser, por exemplo, objeto da discussão dos vereadores o abandono na zeladoria da cidade, mas ninguém vê isso ser discutido. Por quê? Porque a função do legislador, do vereador, é fiscalizar o executivo, as ações da prefeitura e legislar em favor do cidadão. Mas parece que eles não passaram por esse cursinho rápido de funções, das funções que terão que exercer como vereadores da capital. Bom, termino por aqui, lamentando essa nota do Mater Dei, no sentido de que a saúde do prefeito Fábio sempre será muito importante para todos nós que o admiramos como pessoa. Temos um carinho muito grande dele como pessoa, desejando o conforto dessa hora para ele, para os seus familiares e nos preparando aí para o que vai acontecer daqui para frente com a gestão da cidade, com a vida da cidade, que precisa andar no seu ritmo normal. Não tem jeito de deixá-la sem que ande no seu ritmo normal, porque é o que todos nós precisamos para viver melhor em Belo Horizonte.